Folha BR em cima da notícia, nesse dia 27, esta quinta-feira, aqui na redação. Vejam vocês o grande privilégio da redação, do nosso jornalismo, do Folha BR, está recebendo aqui hoje dois filósofos, além de filósofos, professores, educadores e, portanto, apreciem essa matéria e aproveitem esta oportunidade. Professor, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela visita. Grande prazer tê-lo aqui, na companhia do também filósofo, professor Fernando, né, já assíduo da nossa redação, com muito prazer. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os habitantes de Juquitiba, neste momento, digamos assim, um tantinho conturbado do nosso processo eleitoral. É com muito prazer que eu venho à redação do Folha BR. Eu falo isso com entusiasmo, o jornal que mudou a fisionomia política da nossa cidade. Obrigado, professor. Professor, estamos há 9 dias do pleito eleitoral e, portanto, eu enfatizo que é um privilégio tê-los aqui, porque há 9 dias do pleito, os calores estão acirrados, os ânimos acirrados, e a gente vê um embate de torcidas, né? E está se perdendo aí alguma coisa nesse embate de torcidas? Ou seja, o momento é só uma guerra eleitoral ou o momento deveria ser melhor aproveitado por todos nesse processo, professor? Sem dúvida, André, a gente olha o contexto, esse contexto efervescente que anima ânimos, emoções, corações e mentes, né? E a gente olha um pouco com preocupação quando percebemos um pouco os desafios que temos enquanto cidadãos de Juquitiba, os desafios que temos quanto à educação, o modo como temos lidado com as coisas, e vemos que às vezes existe uma tentativa de iludir o povo. Existe uma tentativa em tornar a campanha simplesmente o mesmo apelo que um time de futebol tem sobre os seus torcedores. E algo que eu juntamente com o professor Fernando, o professor Gustavo também, temos aí levado para as ruas, porque eu sempre falo para os alunos, a liberdade não acontece propriamente dentro dos nossos quartos. Ademais, os nossos quartos, lá eles vão dizer sempre, fique livre dentro do seu quarto, fora do seu portão, não seja livre. Eu digo para eles, a liberdade acontece sempre na rua, quando você é capaz de se expressar. E nós, motivados por esse certo obscurantismo que é extremamente prejudicial, de tornar a coisa emocional e não reflexiva, não há debate de ideias propriamente, às vezes quando há um ataque pessoal do outro sobre determinado candidato, vemos o quanto isso é prejudicial para o povo, porque isso deixa o povo sem como decidir sobre essas coisas. Por isso que a gente tem levado na rua aí o personagem e pautado sempre. Política não é torcida, política é sagrada. Por mais que alguns venham querer dizer e colocar na nossa cabeça, e o filósofo é sempre assim, é a quebra do preconceito, é um preconceito você achar que a política é algo corrupto, algo desgraçado, que você simplesmente torce durante 4 anos, durante um período entre 4 anos e esquece depois. A política é algo sagrado. E eu sempre argumento isso de uma maneira bem clara e direta. Bom, a sua vida é sagrada? Sem dúvida que é. Mas se você não tiver uma boa política que gerencie um hospital de modo adequado, você vai morrer. As pessoas que você ama vão morrer por falta e por conta de uma política mal exercida e gerenciada. Portanto,
A política é sagrada, porque ela salva a sua vida. É a atividade mais nobre da civilização? Sem dúvida, ela determina as nossas vidas. Ah, você quer ter um emprego? Bom, mas aí então você vai precisar de pensar em candidatos que possam lutar para que isso aconteça. E isso é uma decisão política, senão você não vai ter condições de sobreviver. A sua sobrevivência é sagrada, então a política é sagrada. Ah, a educação do seu filho é sagrada? Você quer que ele tenha um futuro melhor do que você já tem? Bom, para isso precisamos de decisões políticas e não é em nome de torcida que você consegue isso. É reflexão, é debate de ideias que muitas vezes não tem. Nós vemos que é bandeiraço, eu falo para os alunos, eles te dão bandeira na mão, mas não te dão futuro. Né? Bandeira te dão, mas condições, oportunidades, isso não acontece. Ou nenhuma transparência depois que assumem o poder. Sem dúvida, né? E isso é fundamental nesse momento, porque o momento de eleição, às vezes as coisas, os ânimos são fabricados, as pessoas são iludidas pelas buzinas, pelo número de carro de um candidato e tudo mais, só que não sabe nem a ideia desse candidato. Eu vou pedir para o senhor, já em seguida, falar a respeito da questão da representação, da questão do organismo, representação orgânica. Justamente, isso revela essa relação de torcida, não é propriamente uma relação orgânica. Você vota no sujeito hoje, mas amanhã você já até esqueceu que votou para ele. E, quer dizer, existe uma distância muito grande dos interesses do candidato com o interesse da população. E essa distância não permite que aquele que votou tenha controle e busque participação e representação no mandato, diante do mandato do outro candidato. E isso é prejudicial para o próprio candidato, porque se ele vai lá, te levam projetos, mas se ele não tem força de mobilização social para trazer o projeto que ele pensou, ele vai ser engolido para os demais. E isso certamente não trará benefício para a população. Então, é o que ocorre nas sessões da Câmara vazia. Justamente, óbvio. Um candidato ele precisa ter uma mobilização orgânica, não agora, com carreatas, com buzinaço, mas depois, para que ele tenha a condição de lutar pelo interesse das pessoas. Porque se ele não tiver isso, se ele adquirir os seus votos simplesmente no calor da campanha, bom, haverá uma separação. Ele vai decidir o que ele quer e o povo que votou nele não vai ter força nenhuma de articular os seus próprios interesses diante disso. Ele fica sem força para enfrentar, vamos dizer, a relação dele com o Poder Executivo, acaba de uma maneira ou de outra sendo cooptado pelo Poder Executivo e fica anulado na sua função de legislador, fiscalizador e representante do eleitorado. Por mais que o candidato tenha as mais boas intenções, sem respaldo popular, se ele não tem capacidade orgânica de mobilizar as pessoas para aquilo que ele quer como efetivamente o melhor, não consegue realizar. Não consegue, e a gente olha isso, passa mandato, você vê pessoas que tinham Câmara vazia, vereadores sem força, sem fôlego, e se vê cooptado por aquilo que você disse, é o Poder Executivo, ou até mesmo pelos interesses que econômicos, comerciais, empresariais, justamente, de uma maneira geral. É o que se diz em política em trabalho de base. Não há um trabalho de base, efetivamente, que é a representação desse eleitor. Isso tudo por conta de não haver essa educação política, né? Olha, de convencimento. Às vezes a gente vê uma ignorância planejada colocada, não debate ideia. Aquele que fala não faz, mas aquele que não fala nem sabe se posicionar. Como é que eu posso votar num sujeito que não se posiciona? Como é que eu posso votar nesse sujeito que não esclarece as coisas para mim? Ah, porque ele me fez um favor? Não, ele não tem que fazer o favor para mim, ele tem que fazer se ele está assumindo um cargo público, ele tem que fazer para todo mundo. O bem comum tem que estar acima da troca de favores. Professor, o senhor acaba de nos falar, o senhor, como filósofo, de que a política é a mais nobre das atividades humanas na civilização humana. Portanto, essa coisa que nós ouvimos aqui muito, da pessoa com todo cuidado abordar outra, dizendo assim, olha, não é política não, tá? Não é política não. Quer dizer, há uma cultura antipolítica, que ao mesmo tempo favorece uma minoria que domina o todo. É isso, professor? Sem dúvida. Enquanto as pessoas pensarem que a política é algo ameaçador, corrupto, mal, algo ruim,
que eu não devo me envolver, Que os ameaça. que os ameaça, isso só é benefício para aqueles que querem instrumentalizar a política Para si. não para o interesse público, mas para o seu próprio interesse. Então, você citou aqui, né, hoje, infelizmente, quem tem mais dinheiro vence. Infelizmente, aquele que tem mais propaganda, não aquele que tem mais ideias, né, que tem condições de ter uma história, como a gente vê o professor Fernando, toda a sua história, toda a sua luta por várias causas aqui. Eu acho que isso o credencia com essa capacidade de ter de mobilizar a juventude, de trazer as ideias, de pontuar determinadas coisas. Precisamos de candidatos que tomem essa postura, não somente agora, mas sempre. Você tem que agir sem poder para conquistar um pouco essa organicidade que é fundamental para qualquer legislação, para qualquer exercício do cargo político, propriamente. Professor Fernando, esse modelo de campanha das musiquinhas, dos grandes caminhões, os outdoors, os banners, as propagandas e toda essa barulheira, isso já se exauriu? Quer dizer, a gente vê uma certa apatia da participação popular nos comícios de uma forma geral, de todas as coligações, de todas as campanhas, e o que os filósofos propõem aqui é uma discussão de um modelo mais humano, né? E que desperte nas pessoas o interesse pela coisa pública. É isso, professor? Em primeiro lugar, eu tenho que me explicar do porquê que eu estou também neste debate. Eu estou como candidato do Partido dos Trabalhadores, antes que eu esqueça meu nome. Qual o número, professor? 13013, porque há 2 anos atrás, exatamente por discutir com os meus alunos a falta de organicidade na condução da política, não somente no nosso município, mas com sérios agravos no nosso município, e sendo eu efetivo nos Barnabés, nós começamos a ver que por mais que batalhássemos no sentido de resolver os problemas agudos que aquele distrito sofre, a nossa única possibilidade seria lutarmos pela emancipação dos Barnabés. E por que isto? Porque para que nascesse um novo município, ele por lei, ele é obrigado a ter um pronto-socorro 24 horas e um posto de segurança 24 horas. Então, ao invés de tomarmos medidas paliativas, seria muito melhor que lutássemos pela emancipação dos Barnabés. Ora, fizemos até uma marcha que nós acantamos desfilando no 7 de setembro de 2010. E os alunos então começaram a sadiamente me pressionar por que eu não saía candidato a vereador para levar esta ideia adiante. E aqui entra a ideia do meu querido professor Urize. Eu disse, bem, eu trabalho aqui, fico mais tempo nos Barnabés do que em minha própria casa. Mas existem líderes naturais neste bairro e que, lamentavelmente, há muitos anos, nenhum deles é vereador por aquele distrito. Contudo, seria muito mais eficiente que primeiro conseguíssemos a emancipação para que todos esses líderes naturais pudessem vir exercer a vereança de uma maneira efetiva numa nova cidade, quiçá, sonho eu, começando sem todos os desvios da corrupção que desfiguram a política no nosso país. Ora, meu partido juntou-se a um dos 3 grupos, como nós aqui fizemos o propósito de não estar falando dos candidatos majoritários, eu quero assinalar o meu repúdio a estas carreatas, a esses buzinaços, porque sou constrangido, eu uso um carro emprestado que não está adesivado, não é porque eu seja contra, é que os meus princípios me repugnam isto.
Ou seja, não sou boizinho de presépio e ficarei muito triste se amanhã eu tiver conseguido votos para a candidatura majoritária através de um buzinaço. Eu estou desfigurando o meu modo de ser e estou aberto a qualquer discussão aqui, de frente às câmeras do Folha BR, com qualquer dos candidatos que está comigo do mesmo lado. Porque se estamos numa democracia, eu quero ser respeitado pelos meus princípios, ou seja, é através de ideias, através de programas verdadeiros que venham atender a população. Me perdoem, mas eu vejo candidatos dizendo, não, porque se eu for eleito eu vou melhorar a saúde, se eu for eleito eu vou melhorar a educação. Nós, como professores, temos soberbas ideias e muitas vezes ficamos tolhidos por causa de uma burocracia malsã que mais persegue os professores do que os ajuda. E eu gostaria então de perguntar, amigo, o que você pode fazer de tão bom, considerando que nós que estamos ali dentro lutando, muitas vezes estamos amordaçados e amarrados em verdadeiras camisas de força? Bem, o que eu chamo de organicidade? Eu gosto de fazer a seguinte distinção, André. Existe uma distinção que me é muito cara, que é o que é legítimo e o que é legal. Eu costumo definir de uma maneira forte. Legítimo é tudo aquilo que nasce do sangue e tem relação imediata com a vida. Nós vimos, em campanhas relativamente próximas, algumas pessoas derramarem sangue por aquela campanha, e você foi um deles. Eu me emocionei um pouco agora, me perdoem. Tudo bem, professor. Mas eu tenho que pôr isso para fora. Porque Cristo Jesus disse, bem-aventurados sereis quando sofrerdes injúrias e perseguição pelo meu nome. Eu não teria o direito jamais de abandonar alguém que derramou uma gota de sangue por mim. E nesse sentido, me perdoem, está muito represado aqui dentro. E eu resolvi aceitar essa indicação de candidato a vereador, eu que estou numa campanha tão pobre, que pode parecer ridículo, fiquei aguardando até agora que chegasse o meu material na paz. Eu teria que aguardá-lo porque não tenho como mandar fazer. E eu creio que talvez o Folha BR, a 9 dias do pleito, venha fazer por mim o que a falta de recursos pecuniários tenha me deixado um tantinho aquém. Eu digo que isto é o que é legítimo, o que nasce do sangue e tem relação com a vida. O oposto é o que é legal. O legal é aquilo que nos é imposto por uma lei. Por exemplo, as leis partidárias. Sem nenhuma organicidade. Eu gostaria de estar aliado com determinados candidatos, por exemplo, dos Barnabés, que estão até em grupamento oposto, que são legítimos líderes daquela comunidade e que estariam aptos a representá-las com grande garra e galhardia. Esta separação partidária nos coloca agora como adversários. E os votos dados àqueles meus amigos não vão favorecer esta causa tão importante que é a causa da emancipação dos Barnabés. Ora, será um sonho? Eu gostaria demais de chegar à vereança para poder discutir o que o professor Ulise, o que o meu querido jornalista André, ele sim jornalista de peso, porque discute ideias, nós tivéssemos uma Câmara repleta de eleitores vinculados àqueles representantes e discutindo participativamente o que devemos fazer ou não fazer. Porque, em verdade, o vereador, ele é um representante, ele não é um procurador. O procurador recebe uma delegação por onde ele pode até decidir em nome do procurado. Mas o representante não. O representante muitas vezes vai dizer coisas com a qual ele não concorda, mas é o interesse do representado. E transformam a nossa eleição exatamente nesse garrote extremo. Me perdoem a emoção que eu coloquei nisto, mas é por este motivo que eu estou aqui. Muito obrigado por este momento. Professor Ulise. Enquanto professores, e a própria palavra professor é quase que professar uma vocação, né? E ninguém conhece mais
a nossa realidade de que nós que estamos na escola, que vemos lá boa parte dos nossos alunos se perderem por uma ausência de futuro, por olhar pela essa condição que muitas vezes se coloca, nós até convocamos os nossos colegas a tomar mais do que uma posição partidária, mas uma condição, essa vocação de levar o esclarecimento. Rede estadual, rede municipal. Rede municipal, rede estadual. De fato, embora hoje nós vemos que quase tudo se desfinha e a própria ideia de vocação se desfalece, né? Porque tudo vive uma mera luta pela sobrevivência, não por algo mais alto, mas nós, enquanto professores, o professor que se julga, né? Ele precisa ser idealista. Ele precisa pensar em fazer um pouco, em dar de si ao outro. E é isso que nós fazemos quando estamos dentro de uma sala de aula, quando percebemos que um aluno ele foi contagiado com determinada coisa que acabamos por falar, e isso nos contagia, e esse contágio muda o mundo. Né? Muda a vida daquele jovenzinho, e é esse apelo, mais do que um apelo partidário ou adesão a qualquer campanha ou candidatura, é esse apelo que nós, enquanto professores, pedimos aos nossos colegas, aos comerciantes que tenham lá já essa lucidez daquilo que é esse processo tão importante, pois no final quem ganha é a sociedade enquanto todo, que possam levar essa consciência, que permita discutir ideias, que permita debater ideias, que expresse as ideias mais do que essa torcida que se vê aí, que só gera uma ignorância planejada para gerar a dominação das pessoas. Isso é fundamental. Nós sabemos que tem pessoas em nossa sociedade que olham isso, olham o bandeiraço, olham o buzinaço e criam um asco sobre isso, percebendo que isso não é o que elas queriam. Você também que assim pensa, é a hora da gente mobilizar dentro dessa ordem e tentar esse esclarecimento. Vamos disseminar ideias, vamos debater, vamos tomar atitudes, tomar a rua no sentido de, olha, quero partilhar a vida dentro dessa organicidade, porque nós todos vivemos em Juquitiba e queremos que isso aqui seja melhor, e não se tornará melhor diante dessas condições que estão estabelecidas. Então, nós agradecemos profundamente aí o André, eu agradeço a companhia, a luta que encontrei nesse companheiro enquanto o professor Fernando, desde as suas lutas históricas aqui, desde a duplicação da BR e outras mais, com aquilo que tenho aprendido com ele. Convoco a esses cidadãos que olham tudo isso e se espantam para tomar a sua posição, né? Não por esse ou por aquele candidato, mas reflita, porque se você refletir, você vai encontrar alguém que de fato honre esses ideais que você tem, e que às vezes, olhando o mundo à sua volta, você fala, puxa, deixa eu abandoná-los, porque o pior já está por acontecer. E eu digo, o pessimismo, achar que vai ser sempre assim, é o pior dos conservadorismos. Isso só torna o mundo pior ainda. Portanto, nós professores, vocês, cidadãos conscientes, que olham tudo isso pasmados diante da profunda ilusão e ignorância que se dissemina, que nós possamos, nesses momentos, nesses 9 dias que restam, tomar essa postura e refletirmos para que os 4 anos nós tenhamos aí de ruptura com tudo aquilo que muitas vezes está aí diante de nós. Professor, a definição de filosofia em uma frase. A paixão pelo saber, a paixão pela luz, pelo esclarecimento, né? É não aceitar a escuridão. A escuridão nos paralisa, a luz nos dá direção. Professor, a definição de filosofia em uma frase. Ela é a única disciplina que nos abre a mente para o verdadeiro amor.
O amor significa considerar o outro no que ele é diferente de mim. E esse exercício é muito difícil. Só a filosofia nos dá todos os instrumentos para amar o próximo como Cristo Nosso Senhor nos amou. Eu gostaria de encerrar, depois das palavras brilhantes desse jovem, esse sim um verdadeiro filósofo, o professor Ricardo Rize, dizendo a vocês o seguinte: muitos me perguntam, professor, mas enfim, nós conseguiremos chegar até lá? Eu vou citar um fato recente da nossa política, e que se deu com o deputado Enéas. Todas as pessoas que estavam naquele momento irritadas com todo este processo, votaram maciçamente no deputado Enéas. Não estou aqui discutindo a figura dele, eu quero dizer que foi um verdadeiro, como é que eu diria, um protesto àquela política então vigente e que ainda continua. Nesse sentido, vários professores que me apoiam disseram: queremos votar em ti como um voto de protesto, no melhor sentido da palavra, contra a corrupção. O distrito dos Barnabés tem quase 6.000 eleitores. Eu disse recentemente, se vocês levantarem esta bandeira, que neste momento está depositada em minhas mãos, que é a emancipação, vocês têm condições de fazer a Câmara e decidir até quem será o verdadeiro prefeito desta cidade. Como eu sou o candidato, de uma maneira até constrangida, eu ficarei muito honrado se puder receber o voto do Distrito dos Barnabés e todos os outros. O meu número é 13013. Muito obrigado. Dentro disso, eu gostaria de fazer uma última reflexão com o professor Ricardo Rize. Quem pretende votar nulo e votar branco, o que o senhor diria para esse eleitor, professor? De fato, às vezes é o que eu disse, né? Quando eu penso em votar nulo ou votar branco, é porque eu estou tomado por um certo pessimismo, né? Eu olho, vejo tudo isso e nada adianta. E então eu geralmente vejo a mera obrigação do voto para me expressar lá. Mas eu percebo que, assim como falei, o pessimismo ele traz o conservadorismo. O pessimismo faz com que conserva a situação como está. Favorece a manutenção das coisas como estão. As coisas vão permanecer como estão. Então esse voto favorece alguém. Certamente. Vai favorecer aqueles que querem conservar a situação como está, dentro desta ordem, que sabemos que não é uma ordem cuja dignidade dos nossos jovens seja preservada. Então, filosoficamente, não é exatamente um voto nulo e branco, não, né? Nesse contexto, não seria, de fato. O correto é a gente refletir, perceber, conhecer a história, dialogar com um candidato, né, que esteja aberto a isso, para, este é digno no meu voto. E aí, expresso publicamente na figura do professor Fernando, né? Como aqui já descrevi, acho que temos aí outros candidatos, mas a figura do professor Fernando, com toda a sua dignidade de luta, com toda a sua história, é a expressão digna de alguém que pode honrar de fato o nosso voto e certamente ele vai adorar, se eleito, nós mostrarmos essa organicidade e darmos de dedo: professor Fernando, o senhor falou isso não está acontecendo, o senhor está sendo cooptado pela Câmara. Certamente ele nos permitirá essa organicidade de debater, de criticá-lo quando for necessário. Diferente daquilo que às vezes acontece, em que os nossos candidatos fogem de nós depois, né? Seria um mandato com acompanhamento de um conselho, professor? Certamente, André. Há pouco você falou das músicas. Nós reduzimos um hábito nacional de fazer modinhas engraçadas criticando a política. Nós temos na história do Brasil movimentos populares que usaram da música para transmitir mensagens. Eu até fiz algumas
Depois fui descobrir que existe uma proibição de você parar num local e colocar a música. Hoje tudo conspira contra a reflexão. Portanto, eu quero um conselho participativo e ficarei sumamente seguro, porque tendo um conselho deste, certamente eu não errarei, porque estarei ouvindo aqueles que me elegeram para representá-los. É a proposta de um novo modelo de mandato, professor? Sim, eu iria até um pouco mais além, André. Hoje existe um pavor da imprensa verdadeira. E eu faço questão de que a imprensa seja tão participativa que não sei se constitucionalmente é possível, mas se pudéssemos mudar o regimento da Câmara, por onde a população pudesse fazer perguntas diretamente ao vereador quando ele estiver na tribuna, eu creio que aí sim se dará o exercício pleno da democracia. Sim. Ou seja, qualquer pessoa ter o direito de questionar o vereador em público. Caso contrário, ele se escuda atrás de um regimento por onde a população não tem condições de discordar. E, na verdade, a população podendo discordar e criticar, aí sim o vereador estará cumprindo com a sua função de representante. Muito bem. Vejam vocês que privilégio receber esses professores aqui, esses filósofos aqui na redação do Folha BR. Privilégio do nosso leitor, que eu espero que aproveitem bem, bebendo dessa fonte de água limpa. E nós não vamos apelar para quem já vai votar no professor. Nós vamos apelar para esse jovem, para esse eleitor que pretende votar nulo ou branco. Que faça essa reflexão que o professor Ricardo acabou de colocar. Não vote em branco ou nulo pensando que você está protestando. Na verdade, você está favorecendo o mesmo sistema de sempre. Se você quer protestar efetivamente, vote em algo novo, um modelo de gestão proposto aqui por dois filósofos no compromisso dessa matéria jornalística, para que você, logo, viva uma nova experiência política. Folha BR, em cima da notícia.